Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Então eu gostaria, como eu estava dizendo no vídeo anterior, de perguntar para essas pessoas qual é a definição que se dá, ou vocês entendem, de república. Segundo qual pensador ou segundo a ideia de vocês. Porque, volto a dizer, Aristóteles não foi o único a pensar na ideia das formas de poder e exercício administrativo, político, pública. Não foi o único, tá certo? Então eu trouxe segundo aquilo que ele estabeleceu, tá? E eu concordo com ele, eu aceito ele como a base definitiva, ou de que define esses termos. Resumir, quer dizer, ou terminar em Aristóteles, não, mas eu tomo ele como base. Ele não é o único pensador de como uma república tem que ser. Volto a dizer, por exemplo, ele não determina assim os critérios, por assim dizer. Então eu tenho que pensar em critérios para falar assim, ó, quais são as pessoas que vão assumir a responsabilidade de uma república, por exemplo. A questão é que, segundo os termos que Aristóteles usa, com as definições que ele deu, o Brasil não é uma república. E as pessoas que estão criticando a República, eles o fazem sem que... Desculpa, se já falaram em algum momento, de repente eu não acompanhei. Por isso que a ideia era que essas pessoas que tacam o pau na República, que elas dissessem, olha, República assim, 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 assado. Aí eles, bom, segundo que pensador? Ou não, é o que eu faço, como eu disse no vídeo anterior, eu fiz delineei aqui a questão de população e sociedade. Não que você vai encontrar guarida num dicionário, mas eu estou falando, olha, para fins dos termos que eu estou utilizando, eu estou colocando população como um conjunto de pessoas inseridas num território geográfico. Quando esse conjunto de pessoas inseridas dentro do território geográfico tem vistas a viver uma vida organizada, né, zelando pelo bem público e tudo mais, com vistas ao desenvolvimento de forma organizada, ora, para mim isso, lógico que bem en passant, bem resumidamente, eu chamo de sociedade. Por quê? Porque ainda que não haja um termo escrito, não há um contratualismo entre aquelas pessoas, é evidente que essas pessoas se aglutinam ou não de forma física, mas que pensam e zelam por esse bem público. Então você não vai querer ver esgoto a céu aberto, você não vai querer ver sujeira espalhada pelas ruas. Estou sendo bem frugal, pegando aqui uns aspectos citadinos ou rurais, não interessa. Quer dizer, você não vai ver esquina cheia de lixo ali, até esperar o caminhão do lixo passar. Não é isso, você está ali organizado. Então, não deixa as residências e locais virar centros de reunião de insetos e de roedores. Não, por quê? Porque se pensa no bem público. Quer dizer, quando se desenvolve para o bem público. Então, como eu fiz essa definição, por assim dizer, para efeitos do que eu estou utilizando aqui, eu gostaria que pelo menos eles também fizessem. Porque, volto a dizer, com base em Aristóteles, o Brasil não é uma república. Mas aí você tem o seguinte, então os proponentes e assim dizer, amantes da monarquia, que, volto a dizer, não tem problema nenhum em primeiro momento. O problema, a meu ver, é que ela é muito mais fácil de ser degenerada, porque você tem ali uma única pessoa com a responsabilidade inicial e ou final de dar o rumo que aquele território tem que tomar. Ponto. Aquele rei, ele tem que zelar pelo bem público daquele território, a população que está dentro daquele território, e ele tem que ser a primeira e ou a última palavra em cada caso relevante que assim se fizer necessário. Que tem a ver, evidentemente. Então, né, estou falando qualquer coisinha que acontece dentro desse território. Então, o que acaba acontecendo?
Então eu gostaria que essas pessoas viessem. Porque quando falam do reinado, evidentemente reconhece que teve problema no reinado, tal, mas espera aí, o reinado ele tinha vistas a desenvolver o Brasil, né? Diferentemente do que nos é passado, que o reinado ele só queria, na verdade, ver o Brasil como uma colônia de exploração, querendo retirar aqui o ouro, o pau-brasil, aquela coisa toda. O que eles acusam de ser um revisionismo histórico. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. A questão é o seguinte: quando dizem que houve um golpe que instituiu a República, certo? O que eles instituíram foi a República. Por quê? Porque eles mesmos disseram que quando isso aconteceu, lá no dia 15 de novembro de 1889, simplesmente tomaram o poder. Muita gente sequer sabia. Bom, nós estamos aqui no começo. Quer dizer, nós já passou um século, mais de um século do que isso aconteceu. Né? 1989 fazia 100 anos da dita República, que não é. Né? Então nós estamos indo aí, pelo menos, vamos assim dizer, mais de 120 anos da República, não é isso? E aí o que acaba acontecendo? Houve esse golpe, as pessoas, a população brasileira, à época, não solicitou, não pediu isso. Tanto é que já vi programas dessas pessoas que amam a monarquia, que dizem que a população também não entendeu na época, muita gente nem sabia, foi saber depois que o Brasil tinha deixado de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Que república é essa? Se quem toma as rédeas é o próprio povo. Agora, quando um grupo vem e dá um golpe de poder, destitui um grupo do poder e toma essa frente, dizendo-se república, então quer dizer que se amanhã ou depois viesse uma única pessoa, tomasse o Brasil todo inteiro de assalto e falasse, pronto, está estabelecida aqui uma monarquia, o reino do Brasil, por assim dizer, e aqui tinha um cabeça, mas estava devastando geral, impondo uma ditadura ferrenha, nos moldes ruins, porque a ditadura em si não significa ser ruim. Uma tirania, sim. A tirania, ela tem um sentido ruim, sim. Por definição, ela é ruim. Então, um tirano com medidas ditatoriais, e aí ele fala, não, agora aqui é uma monarquia. Quer dizer, ele está fazendo uso de um termo que não cabe a ele. É a mesma coisa, se aconteceu o golpe lá atrás, não foi porque a população pediu, não foi a própria população que falou, não, tira a mão daí, Princesa Isabel, quem quer que seja. Foi um grupo determinado de oligarcas que depuseram o poder da monarquia, ou do reino que havia aqui, que se podia dizer que estava com vistas ao império, pelo menos devido à extensão territorial que nós temos, mesmo que não fosse a mesma na época. E o que acaba acontecendo? Deram o nome de república? E agora vão tacar o pau na república por conta disso? Então eu peço assim, a famosa, ainda que haja divergências, né? Tem uma youtuber que na época, quando se usou esse termo, honestidade intelectual, toda honestidade ou desonestidade, ela é intelectual, então na verdade não cabe usar o termo intelectual depois da honestidade, né? Pois bem, então, mas só para efeito aqui didático, né? Para usar algum termo que está aí já sendo usado há algum tempo. Então eu pergunto, com base na honestidade intelectual, por que tá com o pau na república? Com base no quê? O que esse pessoal entende por república? Eu gostaria de entender, porque, bom, segundo Aristóteles, isso daqui não é uma república.
Tá certo? Aristóteles não está mais vivo, é aquilo que eu falei. Se fosse Aristóteles vivo, eu suspeito que fosse aquilo que eu falei, de oligarquia sobre uma base democrática. Mas eu gostaria que esse pessoal se pronunciasse.